Hoje eu vou fazer para você uma pergunta bem simples. Você já fez aí o exame da glicose? Quando está aí dentro de uma bateria de exames de rotina, ou algum profissional pode ter pedido aí alguns exames, incluir o exame da glicose. E o resultado está dentro do normal, ou seja, não tem nem pré-diabetes, abaixo de 99 miligramas por decilitro. Então, o que que acontece? Quando se faz esse tipo de exame, se fala que está tudo bem, quando o resultado vem dentro da normalidade. Mas a pessoa pode sentir cansaço, tá? Tem dificuldade em perder peso, acumula peso, nem sabe por quê, não está comendo além do que ela comia antes, não mudou a dieta, no caso. Tem dores de cabeça, ela se sente cansada, ah, sente que a unha quebra, no caso de mulheres acontece muito, o cabelo cai, enfim. Ela tem sintomas aí relacionados a um mau metabolismo da glicose. Então, o limite máximo convencional da glicose, ele traz aí uma ideia extremamente importante para se analisar a hiperglicemia. Se analisar aí se não tem um diabetes, se não tem um pré-diabetes, tá? Mas aí tem algumas limitações, e é isso que eu quero passar para vocês aqui. Então, ele mede um resultado, ele não mede um processo, não mede um contexto, o que está acontecendo no metabolismo como um todo. A glicose, quando altera, ela é um resultado de um processo bem mais complexo. E dentro desse processo, tem diversos problemas que não são avaliados só com o exame da glicose. Então, o organismo pode estar fazendo um esforço gigantesco para manter essa glicose dentro do normal, dentro do padrão, e isso também deve ser avaliado. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Meu nome é Fernando Locatelli, eu sou doutor em terapias integrativas. Eu sempre vou trazer aqui informações de qualidade. Então, a gente vai discutir um pouquinho, de forma mais aprofundada sobre tudo isso. Quem aí não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, sempre vai ter vídeos aqui importantes, vocês vão poder acompanhar, vão receber aí as informações. Então, imagina que a glicose está normal, tá? Que a hemoglobina glicada está normal, normalmente se pede só isso, né? Dificilmente se pede a insulina, talvez isso esteja mudando hoje, e a gente vai aprofundar nesse assunto, tá? Então, é importante destacar o seguinte, o que que a glicose, só o exame da glicose não mostra, tá? Então, para entender isso, a gente vai explicar um pouquinho sobre como o nosso organismo regula a glicemia, ajusta esse número da glicose, tá? Então, imagina que a pessoa come alimentos aí com alto índice glicêmico e com uma carga glicêmica alta, muitos açúcares, carboidratos. Então, imediatamente, principalmente se for doce, colocou na boca, o pâncreas está produzindo insulina para metabolizar isso, tá? Se for um salgado, por exemplo, um carboidrato, que no final das contas se transforma em glicose, o pâncreas também vai produzir muita insulina para metabolizar isso. Vai receber informações de quando isso começar a ser processado, ser mastigado, engolido e tudo mais, tá? Então, essa alimentação aí errada, ela vai fazer com que o pâncreas trabalhe em excesso, faça hora extra. Imagina que você tem um funcionário trabalhando 24 horas por dia, não é fácil, né? Ou 22 horas por dia, digamos aí. Em alguns casos, a pessoa tem um café da manhã ruim, tem um lanche da manhã ruim, o almoço nem se fala, a sobremesa, o lanche da tarde, até a noite, até a hora de dormir, ela come errado. Acontece com muitas pessoas, tá? Mas uma alimentação, uma refeição, no caso ruim, já basta aí para trazer complicações, para trazer um trabalho excessivo do pâncreas, tá? Então, o que que acontece? Com o passar dos anos, as células vão desativando os canais GLUT, que são canais ativados pela insulina. GLUT4 é o principal deles. São os canais de entrada da glicose nas células. E elas, como um mecanismo de proteção, vem muita glicose, elas precisam se defender, porque senão essa célula ela vai ter que tomar uma decisão. Ela vai adoecer, inclusive pode se tornar cancerosa, célula cancerosa consome mais glicose, ou ela vai ter apoptose, que é a morte natural da célula. Ela vai ter que ser eliminada, ela vai ter que decidir. E ela acaba, entre isso, ela acaba, para sobreviver, entre essas duas questões, desenvolvendo a resistência insulínica. É um dos motivos aí que se tem para desenvolver a resistência insulínica, tá? E isso normalmente não é avaliado, essa questão da resistência insulínica, como deveria. Então, a gente vai falar o seguinte agora. O que a insulina elevada pode provocar? Mantendo a glicose normal, como eu falei. Mas a insulina elevada
Quando a insulina permanece diariamente, cronicamente elevada, o organismo começa a responder de forma menos eficiente a, ao, ao estímulo da insulina. Como eu falei antes, as células começam a se desativar. E com isso, se tem aí um mau metabolismo da glicose, tá? As mitocôndrias, que são aí as usinas de energia, onde se produz energia, ATP, elas precisam da glicose para isso. Quando se tem esse desequilíbrio, vai faltar glicose para elas nos momentos corretos, tá? Para elas trabalharem aí, desenvolverem seus trabalhos. Produzir energia, no final das contas, seria isso. Elas são os micromotores. Mesmo jeito que o motor do carro produz energia com a combustão, a mitocôndria produz energia aí com o combustível, que é a glicose, com o oxigênio. E parecido com o motor do carro. Imediatamente, quando se tem aí uma insulina alta, se tem o excesso de açúcar na dieta, os carboidratos, pode ser salgado, como eu falei. Se tem também aí a questão da tireoide, tendo que trabalhar muito para metabolizar isso. E as adrenais também, que produzem o cortisol, por exemplo. Então, o cortisol ele está envolvido também no metabolismo da glicose. Se você for pesquisar aí, fica fácil de entender que a triiodotironina, que é o hormônio ativo da tireoide, ou seja, os hormônios da tireoide e a tireoide, são essenciais para a captação da glicose. Então, não é só a insulina que é importante aí. A insulina predomina nessa questão do metabolismo da glicose, mas não é só ela. Então, vai afetar o metabolismo como um todo, tá? Então, nosso corpo dá sinais. Quais são os sinais aí de um mau metabolismo? Daquilo que eu chamo de DMS, desorganização metabólica sistêmica. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Vou aprofundar um pouquinho. O organismo traz sinais. Eu, inclusive, tenho aí um livro chamado Quando os Sintomas Alertarem, Não Seja Paciente. Esses sinais, esses sintomas, eles dizem muita coisa. E quando você tem um mau metabolismo da glicose, tá? Isso pode refletir no sobrepeso e um diabetes, ou não, tá? Não precisa ter isso. Pode refletir de outra forma. Mas deixa eu explicar para vocês aí quais são os sinais. A pessoa começa a ter uma gordurinha localizada. Ela pode não ser obesa, mas tem uma gordura abdominal, fica difícil de eliminar, de perder. Ela tem névoa mental, tem dificuldade de concentração, raciocinar, de focar nos estudos, por exemplo, ou no trabalho. Ela começa a ter dificuldade na parte cognitiva. O sono não é mais reparador, tá? Ela acorda cansada, digamos assim. Não tem aquele descanso que o sono deveria trazer. Ela tem oscilações do humor. Ela pode se irritar, mudanças de humor repentinas, sem motivos, tá? A pressão arterial pode começar a elevar. Os triglicerídeos podem aparecer alterados em exames. Normalmente é um exame que se faz. O HDL pode baixar, tá? O HDL, que é o chamado colesterol bom. Tem alterações hormonais, principalmente no caso das mulheres. Começa a ter acne, tá? Cravo, espinha, queda de cabelo, a unha fica quebradiça. Então, são todos sinais de DMS, desorganização metabólica sistêmica. São associados a hipotireoidismo, por exemplo, distúrbios da tireoide em geral. São associados ao mau metabolismo da glicose, ao estresse crônico, à tríade metabólica, que eu falo muito. Tireoide, adrenais e pâncreas, tá? Então, aí, a raiz metabólica, a raiz do metabolismo, permanece sem ser investigado quando se analisa só a glicose. E aqui dá para juntar outro exemplo. A glicose, que é um exame normalmente pedido, TSH da tireoide, talvez T3, T4 junto aí, às vezes nem se pede isso. Isso é o mínimo dos exames, aí talvez o cortisol é pedido o exame de sangue, que não é o correto, o cortisol não é muito confiável, não quer dizer que não serve para nada. O cortisol deveria ser avaliado na saliva, né? E talvez em períodos diferentes do dia. Seria a melhor forma. Ah, mas assim, é importante entender que o metabolismo da glicose traz aí um contexto bem mais amplo. Envolve o metabolismo basal, é mais ligado à tireoide, envolve a adaptação ao estresse, é mais ligado às adrenais, tem todo um contexto. E esse normal não pode ser aceito sem aprofundar, se a pessoa tiver os sintomas que eu falei anteriormente, tem mais de 150 sintomas, né? Eu citei os principais. Tem falhas de memória, por exemplo, pode acontecer, tá? O cansaço crônico predomina, né, nessa questão. E não são só esses sinais. E a pessoa também não precisa ter todos os sinais. Ela, tendo uma parte dos sinais aí, já consegue se entender que tem coisa errada, tá?
Então, como que vai avaliar isso de forma um pouquinho mais aprofundada? Um pouquinho mais aprofundada. Eu vou trazer aqui algumas questões. Além da glicose, então, deve ser analisado a insulina de jejum. Ser analisado o Roma-IR, que ele avalia como está o metabolismo da glicose. Índice Roma ou Roma-IR, que mostra como está funcionando a insulina, a glicose, a aceitação dessa glicose e da ação da insulina por parte das células, tá? Deve ser analisado e a proporção molar, a razão aí entre triglicerídeos e o colesterol bom, que é o HDL. Uma continha simples aqui. Imagina que os triglicerídeos estão em 150. O HDL ele deveria estar superior a 50. Pega o 150, divide por 3. O ideal é que o colesterol bom, HDL, esteja um pouco mais alto do que um terço desse valor, tá? Pelo menos. Senão, se tem riscos aí. O T3 livre, triioditironina, que mostra da tireoide aí, em alguns casos também o T3 reverso, quando a pessoa está tendo dificuldade para emagrecer, tem cansaço crônico. Então, isso deve ser avaliado por profissionais, tá? Eu estou passando dicas aqui, não é para ninguém sair fazendo exames sem saber exatamente o que está fazendo. Busque ajuda profissional, mas leve essas informações que são importantes. Tem a proteína C ultrassensível, é um exame interessante que se faça aí também, marca inflamações, né? Pode já se ter aí uma inflamação crônica devido à insulina alta, mesmo sem a glicose alta, tá? Então, isso aí é o mínimo. Eu poderia citar aqui também os exames que envolvem o trabalho das adrenais, principalmente o cortisol, que é o hormônio aí que predomina como um adaptógeno, ele faz adaptação ao estresse não só psicológico, não só mental, né? Estresse físico, a pessoa vai para a academia, ela produz cortisol, né? Se está tudo funcionando bem. Teve um estresse aí, rompeu fibras musculares. Naturalmente, cortisol vem para ajudar aí no processo de reparo. Mas isso desequilibrado começa a causar problemas, tá? Inclusive, atrapalha o desempenho na academia. Então, o cortisol aí seria o principal hormônio das adrenais. Tireoide, adrenais e pâncreas devem ser avaliados pelo menos, tá? Fígado é importante dar uma atenção quando, em uma conversa aí com o seu profissional, isso for entendido, a questão intestinal, mas pelo menos a tríade metabólica, tá? Para ver como está tudo isso. Então, o metabolismo, ele fala muita coisa antes da alteração da glicose, antes do diabetes, tá? E ele fala muita coisa que, inclusive, pode não terminar em um diabetes propriamente dito, mas pode terminar trazendo outros resultados negativos, devido a uma insulina alta, por exemplo. O que predomina nesse contexto são os níveis de insulina, na minha opinião, tá? Se a insulina estiver alta e a glicose estiver normal, sempre é um alerta muito, muito grande. É importante entender isso, tá? Então, o objetivo do conteúdo aqui, pessoal, não é gerar ansiedade e dizer que o exame da glicose não serve para nada. Eu quero dizer para vocês que tem muita coisa além disso que deve ser analisada, bastante coisa, tá? Deve ser pensado, porque senão não se observa o todo, se enxerga a árvore, não se enxerga a floresta. Precisa se analisar o todo. Senão, pode se esperar aí por muitas décadas a alteração dos níveis de glicose, que pode nunca acontecer ou acontecer lá na frente, e a pessoa perdeu muita saúde. Então, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: quando os resultados dos exames laboratoriais mostrarem alterações, a pessoa já perdeu muita saúde em seus dias anteriormente, anos e décadas antes, tá? Importante entender isso. Então, o objetivo aqui é ampliar a visão, tá? Mostrar muito além, mostrar um complemento, não falar que o exame da glicose por si só não vale nada, tá? Por si só ele é incompleto, não quer dizer que não vale nada. É importante entender isso, tá? Quem trata apenas a glicose, observa só esse número, controla números, tá? Que pode ser bom em algumas situações, mas não é ótimo. Eu diria, colocaria dessa forma, tá? Então, quem entende disso busca a reorganização metabólica sistêmica, que é o que eu chamo de RMS. E essa pessoa tem, quando você tem os desequilíbrios aí, ela tem a DMS, desorganização metabólica sistêmica. Então, a gente vai trazer muito conteúdo bacana pelo YouTube, pelo Instagram, tá? E principalmente onde a gente aprofunda aí o nosso bate-papo, a discussão sobre esses assuntos, nos nossos grupos de WhatsApp. Então, sempre vai ter algum link ou algum contato aqui que você pode entrar em contato. Pode participar dos nossos grupos de WhatsApp, que é onde a gente discute de forma mais aprofundada tudo isso.
E também a gente tem aí o curso de Diabetes Além da Glicemia, iniciando dia 14 de julho, extremamente importante para quem quer entender esse metabolismo da glicose de forma mais aprofundada. Muito além do diabetes, como o próprio nome já diz. Não precisa ter o diabetes, não precisa ter a hiperglicemia. Pessoal, eu quero cuidar da minha saúde como um todo, quero ajustar a minha dieta, quero entender o que está acontecendo aí, quero prevenir o diabetes, por que não? É tão importante. Então, esse curso é para você, tá? Para profissionais e para não profissionais. Forma didática, simplificada, qualquer pessoa consegue entender. Bom, então a gente vai trazer por aqui sempre conteúdo de qualidade. Meu nome é Fernando Locatelli, eu sou doutor em terapias integrativas. Acompanhe a gente, vale a pena aí estudar tudo isso, entender tudo isso. Leia aqui a legenda, veja o comentário fixado aqui, que vai ter informações, vai ter contatos aí, vai ter alguns links, você pode acessar, vale a pena cuidar da própria saúde. Até mais.